Vamos para uma reflexão? Lucas capítulo 6, versículo 37. Será que podemos julgar o próximo? Algo muito comum hoje em dia é ouvir as pessoas dizendo que não devemos julgar os outros. Esses dias vi um vídeo, uma autoridade dizendo que não devemos ter um julgamento hipócrita, pois é justamente isso que a Bíblia condena. Julgamento hipócrita seria o seguinte: julgo uma pessoa porque está na prostituição, mas eu sou adúltero. Eu julgo uma pessoa porque ela mente, mas eu dou falsos testemunhos contra outra pessoa. Muitos cristãos vivem escondidos em suas opiniões, em seus julgamentos. Se eu vejo um irmão em Cristo pecando e fazendo o que as leis de Deus condenam, como eu posso ficar calado? Seria eu um covarde em alertar os irmãos? Seria eu um omisso em não apontar o erro segundo a Bíblia Sagrada? Eu ficaria quieto e deixo as coisas rolarem simplesmente porque não devo julgar o próximo e deixo o meu irmão ir sentido ao abismo, à condenação? Deixo ele seguir esse erro e fico calado sem fazer nada? Claro que não. O dever do cristão é justamente esse: alertar, exortar, julgar justamente segundo a luz das Escrituras. Vamos deixar claro que o julgamento está embasado na palavra de Deus e seus mandamentos, e não no que eu acho, ou no que eu penso sobre determinado assunto, ou sobre a situação de algum irmão. Mas justamente isso acontece nos dias atuais, é que as pessoas que dizem para não julgar são aquelas omissas, são as covardes, que ficam cochichando umas com as outras, fofocando umas com as outras e fazendo o julgamento próprio sem base na Escritura Sagrada, sem passar pelo crivo da palavra de Deus. E sabe por que elas fazem isso? Porque não conhecem a Bíblia, porque não estudam a palavra. Por isso se omitem de alertar seus irmãos em Cristo e passam a dizer que aquilo é pecado julgar e ficam fofocando às escondidas, ao invés de alertar seu irmão, porque simplesmente não conhecem a palavra. Claro que é pecado julgar segundo a minha opinião, segundo as minhas convicções. Isso sim é pecado julgar. Agora, se eu julgo segundo a reta justiça de Deus, que está na palavra de Deus, isso não é pecado. Então vamos ler os textos bíblicos. Lucas capítulo 6, versículo 37 vai dizer: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aqui está bem claro, não devemos julgar o próximo. Mas o julgamento descrito no texto se trata de um julgamento pessoal que não tem parte com a palavra de Deus. É justamente o meu julgamento sobre alguém em que coloco as minhas opiniões, as minhas convicções, o meu julgo sobre aquela pessoa sem conhecer a situação que ela está passando, sem conhecer suas necessidades, a sua realidade de vida, sem saber por que tomou tal atitude. Faço apenas um julgamento superficial. E isso se chama fofoca, porque eu não estou contribuindo em nada para aquela pessoa. Quando eu faço um julgamento segundo a minha visão e eu tiro de Deus o poder do juízo e trago para mim este atributo de julgar, logo sou condenado pela palavra de Deus, porque estou julgando sem base na Bíblia Sagrada. Estou julgando segundo as minhas vontades, segundo as minhas convicções. E Deus condena esse tipo de julgamento. Esse sim Deus condena. Agora vamos ver o que a Bíblia Sagrada realmente diz sobre o juízo que devemos fazer. João capítulo 7, versículo 24 vai dizer: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Como dito anteriormente, não conhecemos o que a pessoa está passando, então não comentemos sobre algo que nós não temos ciência plena. O que devemos julgar está dentro da palavra de Deus e seus mandamentos. Então cabe a você que é cristão, cabe a mim, parar de ficar olhando para a vida alheia, de fofocar sobre a vida particular das pessoas.
O que devemos fazer é olhar a vida de nossos irmãos em sua caminhada cristã. Se estão fazendo algo que Deus condena, devemos sim, sem medo, julgar esse irmão segundo a Escritura e apontar a ele o seu erro e ajudá-lo a corrigir essa falha no percurso. Isto é julgamento reto diante de Deus, onde não cai sobre nós nenhuma condenação, porque não estamos usando as nossas convicções, nós estamos usando a palavra de Deus para julgar se o irmão ou irmã está indo por um caminho que a palavra condena. Levítico capítulo 19, versículo 15 vai dizer: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o seu próximo, com justiça julgarás o teu próximo. Em nosso juízo, usando a Escritura como filtro do que é justo ou não, do que está certo ou errado, do que pode ou não pode, segundo a palavra de Deus, temos que ser imparciais, não pender nem para o lado do pobre, nem para o lado do rico. Mas sim, se a Bíblia condena um ato, ele é reprovado e ponto final. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade inerrante de Deus. Temos que ser defensores do Evangelho e apontar justamente o erro dos outros segundo a Bíblia. A Bíblia Sagrada aponta o pecado das pessoas, por isso muitos não se tornam cristãos. Muitos se fazem de surdos, porque a palavra de Deus julga e condena nossos pecados. Não seja você um cristão covarde. Não tire de suas mãos o poder do julgamento dos atos pecaminosos do homem, porque fazendo isso seria o mesmo que tirar o poder das leis de um julgamento de um juiz. Não precisaria julgar mais ninguém, não existiria pecado, não existiria perdão, não existiria juízo, não existiria arrependimento. E principalmente, sem o julgamento da palavra de Deus que está em nossas mãos, do que é certo e errado, não existiria a salvação. Deus abençoe a todos.